Olá, aqui é a professora Werlane e hoje vamos trabalhar pares ordenados e planos cartesianos. Plano cartesiano. Agora a gente vai falar das principais características de um plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas. Uma é responsável pela coordenada horizontal e a outra é responsável pela coordenada vertical. É comum a gente utilizar o que? As letras X para a primeira e a Y para a segunda. Então, a gente vai ter a coordenada X e a coordenada Y. No plano cartesiano, a reta vertical é responsável o quê? Pela coordenada Y, que a gente chama de ordenada. E a reta horizontal é responsável pela coordenada X, que a gente chama de abscissa. Então, a gente vai ter as principais características, que o eixo, o quê? O eixo horizontal vai ser o eixo X, vai ser onde a gente vai colocar o quê? As coordenadas X, e ele vai ter o nome de abscissa. O eixo vertical, tá bom, da nossa reta, ele vai ser o quê? Ele vai ser chamado de coordenadas Y e ele vai ser chamado de ordenada. Então, essa vai ser a principal característica. Horizontal é o X, vertical é o Y. Horizontal, abscissa, vertical, ordenada. Pares ordenados e localização no ponto. Um par ordenado é formado por dois números reais, representado o quê? Uma coordenada. A origem escolhida é a seguinte: primeiro vem a coordenada X, depois vem a coordenada Y, que são colocados entre parênteses para representar a localização de qualquer ponto. Então, qual vai ser a regra? Primeiro vem o X, a gente vai pegar o número de qual eixo? O eixo das abscissas. Depois, a gente vai ver o quê? Pegar o eixo Y, que vai ser o eixo das ordenadas. Observe, sempre para ter essa ligação, vai ter o quê? Um caminho traçado. Ó, aqui a gente vai ter o ponto A, que ele vai ser formado por x igual a 2 e y igual a 3. Então, observe que tem um caminho traçadinho, que é que vai ligar o nosso ponto. Quem é o ponto A? É a coordenada 2 e 3. Que 2 simboliza o x e 3 simboliza o y. A critério de conhecimento, eu vou deixar para vocês aqui falar um pouco dos quadrantes. O plano cartesiano é formado por 4 quadrantes, onde a gente vai ter as abscissas, que é o x, e as ordenadas, que é o y. O que é que vai interferir esses quadrantes? Vai dizer o quê? Que no primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos, tanto o x como o y. No quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Vocês vão observar isso na prática quando? Quando vocês tiverem que desenhar vários pontos, aí vocês vão observar que cada um vai ficar num quadrante. Vai ser determinado através de quem? Do seu valor. Faça a localização dos seguintes pontos abaixo no plano cartesiano. A gente vai ter o ponto A igual a 3 e 4, o ponto B igual a 2 e menos 3, o ponto C igual a menos 2 e 3 e o ponto D igual a menos 5 e 2. Qual é o primeiro passo para a gente fazer essa localização no plano cartesiano? É desenhar o nosso plano. Vamos desenhar colocando o eixo X ou coordenada X, que vai ser as abscissas, eixo Y ou coordenada Y, que vai ser as ordenadas. Por que eu falo eixo? Porque vocês podem observar que alguns livros traz sim, em vez de coordenada, eixo. Depois eu vou fazer o quê? A localização dos pontos no plano cartesiano. Lembrar o quê? Que primeiro vem o X e depois vem o Y. Então, eu vou fazer o meu desenho demarcando com ponto traçalhado a nossa ligação, quem é X e quem é Y.